Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos estar falando um pouquinho sobre o capítulo 2 do Código de Processo Civil 2015, que fala sobre a ordem dos processos nos tribunais. A gente vai estar ilustrando o artigo 940 e falando um pouquinho sobre este livro 3 do novo Código de Processo Civil, que trata sobre uma regra geral dos processos nos tribunais. Tudo que é processo que acontece nos tribunais, sejam eles processos que se iniciam, sejam eles recursos, este livro ele vai tratar. Depois ele vai começar a tratar dos meios de impugnação de decisões judiciais. E a gente sabe que uma decisão judicial não precisa ser impugnada especificamente por um recurso. Existem outros meios de impugnar uma decisão judicial, como por exemplo a reclamação, a ação rescisória, o incidente de resoluções de demandas repetitivas, incidente de assunção de competência, o conflito de incompetência, enfim, tudo isso são processos que correm nos tribunais, mas que não se tratam especificamente de recursos. Além disso, nós temos os recursos propriamente ditos. Então, este livro ele vai estar tratando de três coisas, mais precisamente, que é da ordem dos processos nos tribunais, dar um panorama geral sobre como os tribunais devem analisar os processos, sejam eles recursos típicos ou meios de impugnação de decisão judicial. Depois vem os meios de impugnação específicos, que não são os recursos, e os recursos propriamente ditos. Então, neste livro, a gente tem três pontos que são estudados, que são a parte geral dos processos nos tribunais, os meios de impugnação diversos de recurso e os recursos propriamente ditos. Então vamos agora para o artigo 940 do CPC, que a gente vai tentar de uma forma simplificada trazer alguns exemplos que possam exemplificar melhor esse artigo, apesar de que o artigo em si ele já é autoexplicativo. Mas vamos lá. Artigo 940. O relator ou outro juiz que não se considerar habilitado a proferir imediatamente seu voto poderá solicitar vistas pelo prazo máximo de 10 dias, após o qual o recurso será reincluído em pauta para julgamento na sessão seguinte à data de devolução. Ou seja, o juiz ou relator que não se considerar habilitado para proferir seu voto, ele pode solicitar vista ao processo. Isto é, eu posso estar qualificado, mas não estar habilitado. O que seria isso? Estou qualificado para exercer determinada função, ou estou dentro do que o órgão colegiado pede, mas eu não estou qualificada para proferir meu voto, porque eu preciso de maiores informações. Então, eu vou solicitar para o juiz esse tempo, dentro desse prazo de 10 dias, para poder estudar esse processo e assim proferir meu voto. Então, o juiz ou relator que estiverem na ordem do processo para votação, eles precisam estar atentos aos prazos e às pautas. Porque o parágrafo 1º ele fala sobre a tempestividade. Que diz assim, se os autos não forem devolvidos tempestivamente ou se não for solicitada pelo juiz a prorrogação de prazo no máximo 10 dias, o presidente do órgão fracionário os requisitará para julgamento do recurso na sessão ordinária subsequente, com a publicação de pauta em que for incluído. Então, o juiz ou relator que não se manifestar, ele será chamado, ele será convocado para proferir seu voto. Parágrafo 2º. O parágrafo 2º diz assim, quando requisitar os autos na forma do parágrafo 1º, se aquele que fez pedido de vistas ainda não se sentir habilitado a votar, o presidente convocará substituto para proferir voto na forma estabelecida do regimento interno do tribunal. Ou seja, o juiz ou relator que pediu vistas do processo e ainda não se considera habilitado, pediu vistas do processo e ainda não está satisfeito com as informações que angariou, o que ele conseguiu, ele vai passar essa informação para o juiz vai chamar um substituto para proferir o voto do julgamento, sendo que este também entra dentro do prazo de 10 dias, conforme prevê o caput do artigo. Então, pessoal, esse foi o estudo que eu elaborei até aqui, como parte designada do artigo 940, sendo que tratou sobre a questão da vistas do processo, da tempestividade e da convocação de substituto.